Hoje tô até com a camisa aqui, ó, 13 seleção, em homenagem a Rebeca Andrade, que ganhou ouro e se tornou a maior medalhista da história do Brasil. Ó, falar aqui que hoje o Império está caindo, ó, tá um pânico geral nas bolsas de valores do mundo inteiro. Para você ter uma ideia, a bolsa do Japão teve a maior queda em 37 anos, quer dizer, desde antes de eu nascer, nunca teve uma queda tão forte na bolsa de valores do Japão. A bolsa de valores da Coreia do Sul teve o circuit break, que é quando ele tá caindo tanto que eles têm que parar ali, não deixam mais ninguém vender nem comprar nada por uma hora para ver se acalma aí os ânimos. Mesmo assim, caiu quase 10%. As bolsas nos Estados Unidos estão despencando e o dólar está disparando. Tem alguns que acham, nossa, Thiago, o dólar disparar no mundo inteiro não é bom para os Estados Unidos? Não, é péssimo. Eu vou te explicar aqui os motivos disso. Eu peço primeiro a sua inscrição no canal. Vamos falar aqui do que está acontecendo. É o Império aí americano ruindo. O que acontece é o seguinte, na sexta-feira saiu um relatório de desemprego dos Estados Unidos e mostrou que eles estão com o maior desemprego desde 2021, quando teve ali a cepa delta da Covid, ou seja, tinha um desemprego alto, tinha isolamento e tudo mais, então não era um caos nos mercados, porque tinha um motivo para desemprego. Agora não. Agora, com tudo normal, um desemprego daquele tamanho. Lá o desemprego alto é desemprego de 4,5%. Que no Brasil é o menor da história. Pois bem, o que acontece é o seguinte, agora aumentam as expectativas de recessão dos Estados Unidos. Recessão quer dizer o seguinte, a economia americana está encolhendo. Se a economia americana está encolhendo, os investidores americanos, que são os mais trilionários aí do mundo, ficam em pânico. E aí o que eles fazem? Eles vendem suas ações. Por que eles vendem suas ações? Porque eles falam, caramba, se a economia americana tá ruindo, então o resto do mundo também vai começar a entrar em recessão muito em breve. Então eu vou tirar as minhas ações aqui das empresas porque é capaz de eu perder dinheiro. E aí eles tiram o dinheiro das empresas e colocam em alguma coisa segura. O que é a coisa mais segura que tem? Investir em dívida pública. No caso, eles investem na dívida pública americana, que tem juros aí de 5,5% ao ano. Então, eles falam, pô, melhor eu ganhar 5,5% aqui ao ano sem fazer nada, seguro, do que eu deixar meu dinheiro investido aqui numa empresa que eu posso perder dinheiro pra caramba. Além da ação diminuir e eu perder dinheiro, pode ser que a empresa não dê lucro e eu não ganhe dividendos lá na frente. Ou seja, vou deixar aqui no investimento seguro. O que acontece é que na semana passada teve uma reunião do Fed, que é o Banco Central norte-americano, e eles não diminuíram a taxa de juros. E aí o que acontece é o seguinte, se a taxa de juros continuar alta, entre aspas lá, 5,5%, no Brasil é 10,5%. 10,5%. O Brasil é o dobro, quase. Para ele, 5,5% está muito alto, tem que diminuir. Aí o que acontece? A chance dos investidores investirem nisso aí e tirarem seus dinheiros dos mercados é muito maior. E aí o que acontece? Imagine você, bilhões e bilhões e bilhões, trilhões de dólares sendo retirados de empresas no Japão e na Coreia, que foi na madrugada, né? Que as bolsas que abrem na segunda-feira, lá a segunda-feira começa antes do que no Brasil. Aí depois eles tiram bilhões e bilhões das empresas no Brasil e bilhões das empresas na Europa. O que acontece? Eles pegam esse dinheiro, transformam em dólar, então, obviamente, o dólar sobe perante todas as moedas do mundo, porque tem muita gente vendendo moedas do mundo inteiro e comprando dólar. E aí, eles compram esses dólares e investem lá na dívida pública. É o que acontece, quando o dólar sobe muito comparado às outras moedas, o que acontece é que fica mais difícil para as empresas americanas exportarem. Por quê? Porque para o resto do mundo fica mais caro importar alguma coisa dos Estados Unidos porque o dólar está caro. E aí o que acontece? Baixa as exportações e a chance de ter uma recessão maior ainda é muito, muito, muito maior. Porque se está exportando menos, vendendo menos, está entrando menos dinheiro no país. E aí o que acontece? Recessão. O dinheiro que entra é dinheiro investido em taxa de juros, ou seja, ele vai sair dos cofres públicos para pagar. Aí, o que está acontecendo? Hoje no Brasil, o dólar já chegou aí no patamar de 5,86, mas agora, no momento que eu gravo o vídeo, está negociado aí em 5,80. Deve fechar acima de 5,80. Em vez do presidente do Banco Central falar, pô, vou usar aí os mais de 360 bilhões de dólares que o Lula conseguiu aí acumular de reservas cambiais para segurar o dólar em 5,50, 5,40, que seria um patamar mais ou menos aceitável, não. Vou deixar subir mesmo. Vou deixar subir, vou talvez vender um pouquinho aí de dólar, mas vou deixar subir. Por quê? Porque essa semana tem reunião do Copom e o que a imprensa já está fazendo propaganda é o seguinte, toda a imprensa agora, eu mostrei ontem no Globo e passou o resto da imprensa a falar o mesmo. Olha,
o dólar está subindo, então o Brasil tem que aumentar os juros. É engraçado, o resto do mundo fala em diminuir os juros. Mas no Brasil, a imprensa pega a solução contrária. Não, vamos aumentar os juros. Porque se o dólar subir, sobe a inflação. Então a gente tem que aumentar os juros para frear o consumo. Porque se as pessoas têm menos dinheiro, aí elas não consomem. Se elas não consomem, os preços não sobem. Essa é a solução aí da imprensa, que é sempre tirar do povo. Só que subindo os juros, aquela mamata que já chegou a 835 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, que nós, eu e você, todos os brasileiros, pagamos de juros da dívida para banqueiro vagabundo, vai aumentar. Se subir os juros em 0,5%, vai aumentar aí em mais ou menos 41 bilhões de reais para os próximos 12 meses que nós vamos pagar. Ou seja, vai chegar aí a 870 e poucos bilhões por ano. É uma mamata muito grande. E o que os analistas, não é analista não, isso é ativista contra o governo Lula e gabinete do ódio do Campos Neto, que quer ferrar o governo Lula e ferrar a economia brasileira. O que esse pessoal fala é o seguinte: não, vamos fazer a solução que é o oposto do resto do mundo. O mundo inteiro baixando os juros, vamos aumentar os juros no Brasil. Alguns vão perguntar, Thiago, por que se baixa os juros quando a economia está para entrar em recessão, quando a economia está ruim? Eu explico. Se os juros são baixinhos, imagina que tem país na Europa que tem juros de 1%. Se o juro é de 1%, e a inflação é de 2%, então quem coloca dinheiro na dívida pública está perdendo. Porque tudo aumenta 2% de preço e o seu dinheiro só aumentou 1% ao ano. Então você está perdendo. É um juros negativos, na verdade. Então ninguém vai investir nisso. E se ninguém investe nesse rentismo, eles vão ser obrigados a quê? A investir em empresas. Investindo em empresas, você gera empregos. Gerando empregos, você faz a economia girar. É por isso que se baixa os juros quando a economia está para entrar em recessão, quando a economia está para entrar em crise. É por isso que agora já tem uma pressão enorme nos Estados Unidos para que se baixe os juros ainda nessa semana ou no máximo na semana que vem. Tem um outro fator, que é o fator, e olha, teve reunião na semana passada, a próxima reunião é só em setembro. Eles estão fazendo pressão para que faça uma reunião extraordinária, ou seja, fora de época, só para baixar os juros, para ver se conseguem estancar a sangria nas bolsas de valores. E aí o que acontece? A imprensa já vai começar a culpar o Lula, mas não tem a mínima dúvida disso. Porque você deve estar pensando, a economia dos Estados Unidos está em recessão, por que o desemprego lá é o mais alto aí desde a época da pandemia? Eu vou te explicar. Talvez um dos motivos seja porque o Joe Biden ele esteja financiando duas guerras ao mesmo tempo. Primeiro, ele está financiando um genocídio na Palestina, e ele já deu mais de 50 bilhões de dólares para o genocida de Israel, que é o ditador Netanyahu. Aí, o Netanyahu não é chamado de ditador pela imprensa, é muito democrata aí. Pois bem, o Netanyahu está matando aí palestino todos os dias, a imprensa faz o papel de omitir isso e o papel de tentar passar pano o máximo possível para o genocídio. Segundo, ele também inventou a guerra lá na Ucrânia, ele fez de tudo para que tivesse a guerra lá, e aí ele está financiando, só que é uma guerra que não tem como ele ganhar. E aí ele já gastou aí mais de 50 bilhões de dólares nisso. Então estamos falando aí de 100 bilhões de dólares, que ele podia usar em geração de empregos, em investimento público, em qualquer outra coisa, e que na verdade ele está usando para a guerra, para financiar indústria armamentista, que se você for ver, não gera tanto emprego. É o tipo de indústria que gera pouco emprego e dá o lucro para pouquíssimas pessoas. Podia investir aí em infraestrutura, que é uma coisa que você precisa de muita mão de obra para construir e tal, como é o Lula. O Lula anunciou 1 trilhão para o PAC. Por que o Lula anunciou 1 trilhão para o PAC? Porque vai fazer uma ponte. Pô, são 10, 15 mil trabalhadores, vai gerar emprego pra caramba. E trabalhadores que ganham bem, tem que ser mão de obra especializada, tem os engenheiros, tem os arquitetos, tem isso, tem aquilo, e aí, pô, é dinheiro circulando. Aí, pô, vai fazer aqui metrô, e também é dinheiro, é mão de obra aí circulando. E os Estados Unidos não, eles anunciam o quê? Mais dinheiro pra Ucrânia ali, ó. Pá. Sabe quem não tá entrando em recessão? Vou te mostrar aqui notícia do comecinho do mês. Quem não está entrando em recessão, a BBC, assim, com uma surpresa. Porque a economia da Rússia continua crescendo contra todas as expectativas. Olha, é contra a expectativa, na verdade, contra a torcida deles, porque todo mundo sabe que a economia da Rússia, depois das sanções, começou a crescer. Começou a crescer e olha só, o que aconteceu foi que o Biden provocou, conseguiu a guerra que ele queria, começou a provocar lá para ele, se dependesse dele já teríamos uma guerra em Taiwan, não teve porque o governo de Taiwan não é tão subserviente como é o Zelensky, não, e tão irresponsável
como é o Zelensky, de matar os próprios cidadãos para satisfazer aí o interesse dos americanos de tentar salvar o imperialismo e a queda do imperialismo. E aí o que acontece? Não conseguiu aquela guerra, mas conseguiu na Ucrânia, conseguiu em Israel, e agora tem um temor também, que é um outro fator que está fazendo as bolsas despencarem, de uma guerra no Irã. Porque o Irã já avisou que vai atacar Israel, porque Israel matou o líder do Hamas, que era o único, era o líder político do Hamas, que era o único que estava negociando a paz. Aí você fala, caramba, eu quero paz, mas eu vou matar o mediador? Imagina alguém sequestra alguém e aí vai ao negociador. Você já deve ter visto isso em filme, ou quando tem um sequestro aí em algum ônibus, em algum prédio, aí os sequestradores têm aquela série lá, Casa de Papel. Aí imagina que tem lá um negociador que vai lá negociar com os sequestradores e tal. Aí você fala, caramba, o que aconteceu? Você vai lá e mata quem tá mediando? Não vai dar certo, né? Vai, não vai. Mataram o mediador, só que mataram ele no Irã. O Irã é um país soberano, você não pode, um país que é Israel, bombardear outro país. Não pode. E foi o que Israel fez, explodiu lá a casa onde ele estava, que era uma casa do governo do Irã. Aí deu ruim. O Irã já falou, é uma desmoralização gigantesca, nós vamos contra-atacar, só que a gente não vai avisar quando. Nos últimos contra-ataques estava sendo todo mundo muito cauteloso com Israel e avisando, vamos contra-atacar aqui, aí soltava os mísseis. Eu nunca vi alguém avisar, vou soltar míssil em você, hein? Aí solta os mísseis. Lá tem o Iron Dome, que é o domo de ferro que intercepta todos os mísseis. E aí eles soltam os mísseis e são interceptados, porque eles ainda avisavam, né? Agora não, falaram, a gente não vai avisar. O que acontece é que faz 2 semanas, um drone que partiu do Iêmen chegou em Israel e do lado da embaixada americana explodiu um prédio e matou uma pessoa e feriu 9. E não foi detectado. Então está um temor enorme de que o Irã e o Iêmen, juntos, tenham armas que esse domo de ferro de Israel não consegue ali captar. E que eles usem essas armas, fizeram uma explosão pequena, só para dar um aviso, a gente tem. E que eles usem essas armas para fazer explosões realmente grandes, e que eles ataquem Israel. E aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão ser obrigados, é o que eles querem, é o que o Biden está tentando a todo custo, vão ser obrigados, entre aspas, a dar mais dinheiro para Israel, mas muito mais dinheiro público para Israel fazer uma guerra total contra o Irã. Só que o Vladimir Putin já avisou. Pois bem, vocês estão financiando os nossos inimigos, vocês estão dando guerra aí dando dinheiro aí para a Ucrânia para fazer uma guerra aí, para que não acabe a guerra na Ucrânia. O que a Rússia quer é que 2 regiões da Ucrânia sejam independentes. Essas regiões já votaram que querem ser independentes em 2014. E o governo ucraniano, que era um governo neonazista, passou a financiar escolas neonazistas ali e ataques terroristas nessas 2 regiões. E essas regiões estão cada vez mais separatistas. Eles não querem fazer parte da Ucrânia. É lá que está a guerra. E para o governo ucraniano, que já não gosta desses ucranianos que se consideram russos, para eles tanto faz, que mate esse pessoal todo e fique com mais guerra lá. E os Estados Unidos dando dinheiro. Então o Putin já avisou, a gente também vai armar os seus inimigos dos Estados Unidos. Ou seja, vai custar muito cara a guerra dos Estados Unidos lá contra o Irã, porque não vai ser só o Irã, o Iêmen já falou que vai ajudar, vai ser também a Rússia. E tem uma chance enorme, o Irã voltou a falar com a Arábia Saudita, da Arábia Saudita com a segunda maior reserva de petróleo do mundo, participar da guerra também, até fazer a guerra de maneira econômica contra os Estados Unidos. Então, os mercados estão em pânico com isso tudo, porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. O risco de recessão, desemprego nas alturas nos Estados Unidos e risco aí de uma guerra no Oriente Médio. Ou seja, eu falei já que mil vezes os plantonistas vão lembrar. A Terceira Guerra Mundial não é uma guerra só grandona. São várias guerras ao redor do mundo. Então, com isso, as bolsas estão caindo. Sabe quem que não está tendo recessão? Brasil, que é dos BRICS. Rússia, que é dos BRICS. Índia, que é dos BRICS. China, que é dos BRICS. A África do Sul está mais ou menos a economia. Mas a África do Sul é bem menor comparada à economia desses 4 países. Então os BRICS não estão em recessão. Quem está em recessão? Os países aliados dos Estados Unidos. Esses países deram um mega de um tiro no pé e agora eles vêm aí como salvação para o imperialismo deles, tentar aí uma terceira guerra mundial, entre aspas, que é o quê? Várias guerras em locais diferentes, para ver se eles conseguem minar os BRICS. Só que, vou avisar aqui, é um tiro no pé. É aquela última, é o último ato aí da derrocada do Império Americano. E nós estamos vendo isso aí de camarote. Eu falo de camarote por quê? Porque o governo Lula
é responsável aí com o Brasil. A economia do Brasil segue crescendo, o Brasil está com menor desemprego, a economia do Brasil segue melhorando, mesmo com o dólar subindo e tende a subir aí nas próximas semanas mais. O governo Lula consegue, a partir do ano que vem, com um aliado no Banco Central e não com um bolsominion, bandido, inimigo, a coisa vai melhorar muito. Então, eu falo de camarote porque nós não seremos tão afetados pela crise que está para vir aí no mundo inteiro. Obviamente, os mercados vão pressionar de todas as maneiras para que esses interesses aí se baixem, para colocar alguns panos quentes e alguns interesses aí que tem os Estados Unidos e alguns países europeus para falar, gente, peraí, vocês vão ferrar com todos os investidores. Lembre-se, quem tem grana é quem manda nesses políticos. Então, muitos estão prevendo aí que vai ser um caos total, vai ser uma recessão danada, vai ter guerra total, tudo mais. Eu falo, o pessoal do mercado financeiro já está mostrando antes que não está gostando nada do que está vendo aí. Falou, peraí, isso é um aviso para o Biden também, viu? Aviso para o Biden e para a Kamala. A política de vocês, vai dar ruim. E aí tem uma coisa, com recessão e com desemprego nas alturas, qual a chance da Kamala ganhar do Trump? Vai diminuindo, cada dia mais diminui a chance dela ganhar do Trump. Ela chegou a estar na frente nas pesquisas, mas nos Estados Unidos quem tem mais voto não leva. Não tem essa. O que importa são os estados-chave lá. E nos estados-chave ela está atrás do Trump. Então, ela vai conseguir uma virada com o país com desemprego recorde e com recessão, vai ficar difícil. Então, o mercado está fazendo certa chantagem aí para que o imperialismo aí não tente aí sua última cartada dessa maneira que estão tentando o Biden. Eu vou falar, desde que o Biden entrou, só faz desgraça, mas só faz desgraça. Pensa num cara burro e incompetente, é o Joe Biden. E olha, para ele ter uma popularidade pior que a do Trump, olha, você tem que se esforçar em ser ruim, viu? Tem que se esforçar muito em ser ruim, porque o Trump tinha a pior da história disparado. E o Biden tem pior que o Trump em 6 pontos, quer dizer, é muito ruim. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita que já deu golpe aí em todo mundo. Falou!